A primeira palavra que eu ministrei de janeiro foi sobre mudanças, mas também foi sobre escolhas. Porque para que as mudanças possam acontecer, nós precisamos escolher as coisas. Nós precisamos escolher. Eu falei lá no comecinho, na virada do ano, a mudança que eu tinha que fazer drástica na minha vida. E dia após dia, de lá para cá, eu tenho escolhido a cumprir o que eu disse que ia fazer ou não. A dizer, Deus, eu falei que ia mudar, isso era uma grande mudança na minha vida, e isso tem um custo alto. Então nessa manhã, eu quero compartilhar contigo uma mudança, uma escolha da vida desses homens aqui. Na verdade são dois homens, eu vou falar mais sobre um, que trouxeram grandes mudanças para a vida dele. Então você vai falar assim comigo: as escolhas de Esaú lhe trouxeram grandes mudanças. Levanta a mão quem já ouviu falar de Esaú. Esaú, possivelmente vira e mexe, a gente está falando sobre ele, sobre Jacó, as 12 tribos de Israel. E a gente gosta mais de falar do Jacó por causa das bênçãos, por causa de toda aquela trajetória depois de um tempo de seca para o Egito, agora onde vem a história de José e algumas coisas bacanas. Só que dependendo das escolhas que nós fizemos, embora que, presta atenção nisso, Deus tem uma obra em nossa vida, essa obra não vai se realizar, pelo menos não através de nós. Então vou falar de novo. Embora que Deus tenha um projeto para mim, Luciano, vamos tirar o pastor agora, vamos falar do Luciano. Embora que Deus tenha um projeto através da minha vida, não vamos falar de coisas pastorais, naturais. Se eu não declarar mudanças na minha vida, Deus vai usar o outro e eu vou ficar de lado. Às vezes a gente olha lá para o livro de João, onde fala que nós estamos ligados na videira verdadeira. Lembram disso? João 15, se não me falha a memória, 14, 15. Jesus é a videira verdadeira. E lá tem um versículo terrível que diz que se nós não estivermos ligados, a gente está ligado nele, não dá fruto, ele corta e diz que daí esse ramo serve apenas para ser queimado. Lembram disso? Alguém lembra disso aqui? Quando a gente lê João 15. E às vezes, e nessa geração agora, e nesses dias, principalmente nós pastores, eu acho que nós somos liderança, estamos muito mais ligados ao que Deus está fazendo na igreja brasileira. Como liderança, a gente tem visto muito corte, e não é de Deus. Muitos galhos sendo cortados, e não é Deus que está fazendo, né? São as escolhas que as pessoas estão tomando. Entende isso nessa manhã ou não? Me ajuda, sim ou não? Então, esses homens aqui, eles fizeram escolhas, tanto um como o outro. Agora, as escolhas de Esaú lhe trouxeram grandes mudanças. Eu queria contar para você que seriam boas mudanças, não foram péssimas, né? Foram péssimas. O mestre me abençoou na virada do ano agora, um pouquinho antes, né, mestre? Quando foi a Brasília, nos abençoou com 2 livros lá em casa, né? Deu um para a Luciane e eu tomei dela, só para te avisar, que ela estava lendo, eu, né, daqui li o que tu me deu, do apostolicismo lá, e li a Batalha das Gerações, e eu fiquei abismado. Como nós somos enganados pelo espírito do mundo, na nossa geração. E quando eu estava lendo esse livro, eu disse: Deus, isso aqui não tem a ver com o mundo, isso aqui é para a vida da igreja. A igreja tem que abrir os olhos para isso, e não permitir que algumas coisas cheguem à nossa tenda. Por quê? Porque nós somos de Jesus, sim ou não? Nós temos o Espírito Santo. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, nós temos que ver o que a gente fala para Deus e dizer: olha, eu vou fazer isso. Porque se a gente fala que vai fazer e não faz, meu amigo, o resultado é trágico. Diz aí, o resultado é trágico. E o resultado dessa história aqui foi muito trágico. Vamos ler comigo aí, vai. Gênesis 25. Era muito grande o texto para a gente ler e tinha muitas coisas que não tinham a ver com o nosso bate-papo dessa manhã. E eu vou pegar o 27 aqui. Então a Bíblia diz que a esposa de Isaac engravidou, e no seu ventre tinha 2 nações, 2 meninos, né, nasceram dela. E a Bíblia fala sobre eles no 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú. Olha aqui, pais, meu Deus, vou ler de novo. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca
preferia Jacó. Bem, já temos duas preferências nessa casa aqui. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Então presta atenção na leitura aqui, ó. Dê-me um pouco desse ensopado. Que cor era o ensopado? Há um problema em ensopado ser vermelho, sim ou não? Não, mas pega aqui o insight aqui. Como diz o Léo, pega o take aqui, vai. Dá-me um pouco desse ensopado vermelho, eu estou faminto. Desesperado, né? Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Preferi essa tradução, mas também vou falar de que diz algumas outras traduções, né? Vende-me para mim, o Esaú, o direito da primogenitura. Já ouviu falar essa palavra? Quantos ouviram falar essa palavra? Levanta a mão, quero ver. Glória a Deus, essa igreja lê Bíblia, isso é bom. E aí olha o que ele fala no 32, acompanhe aí, ou no seu celular ou aqui. Disse Esaú: estou quase morrendo. Olha o exagero. De que me vale esse direito? Tem alguém exagerado aqui? Dizem que eu sou exagerado. Só 2, 3 agora, 4. Aí quando o pastor todo mundo quer ser também, né? Se o pastor é pecador, eu também sou. Tá, tudo bem. Então eu vou confessar meus pecados. Eu vou perguntar de novo: tem alguém exagerado aqui? Eu exagero um pouquinho às vezes, até demais. Estou morrendo, ai, vou infartar, falta comida. De que me vale esse direito? Gente do céu. Jacó, porém, insistiu. Ó Jacó, a gente fala que ele é ladrão, que ele é, né, usurpador e tal. Mestre, eu vejo ele como um excelente negociador. Eu concordo com... Eu mesmo já falei sobre Jacó, usurpador, o seu nome, né? O derivado, vários derivados do seu nome. Ministramos aqui, se eu não me engano, na Libertação, sexta-feira. Quem estava aqui lembra disso? A última ministração foi ministrar sobre isso. Foi, né? Um cara malvadão ali, roubou do irmão. Mas eu não vejo um roubo, eu vejo um excelente negociador. Tudo bem, o ensopado está pronto, mas não vai ser de graça. E eu quero que você me venda a sua primogenitura, o seu direito legal de ser o filho número 1, aquele que vai herdar tudo que Deus tem prometido para nós. Nem era como família, é para nós. Está comigo? Exagerou, estou quase morrendo de fome. De que me vale? Jacó insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. O que aconteceu aqui? Houve uma venda, houve uma escolha. Vai ser duro, hein? Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Quando a gente lê esse texto, parece inocente o desprezar o direito de filho mais velho. Quem é filho mais velho aqui? Eu sou. Está trabalhando o de Deus hoje? Você está trabalhando, não está aqui. De novo, levanta a mão para me ver. Filho mais velho. Parece insignificante, né? Aqui não. Aqui não era. Aqui era um privilégio ser o filho mais velho. Tinha o direito. Tanto é que a Bíblia fala que todos os demais serviam quem? O primeiro. Olha que honra. Ô Luciana, ô Lucimar, ô pai e mãe, eles vão ter que me servir aqui, eu sou mais velho. Bem, vamos orar antes aí para nós degustar essa palavra. Coloca a mão no teu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, ministra de forma profunda na minha vida. Diga assim: e que eu não esqueça dessa palavra, em nome de Jesus. Então o texto é bem claro, nós poderíamos pegar e fazer ministração versículo por versículo. Quando eu estava lendo, eu estava percebendo que dá para falar um por um, mas a direção é de pegar a história e trazer algo para nós sobre escolhas. Tem escolhas que nós fizemos que vai custar muito caro, e a escolha que Esaú fez não custou caro, custou quase que a vida deles. Primeira coisa que
A pregação é grande, não posso nem fazer introdução, senão vai muito tempo. A primeira coisa que Esaú fez foi desprezar a primogenitura. Vamos falar isso? 1, 2, 3 e desprezar. Vamos de novo, 1, 2, 3 e desprezar primogenitura. Daí quem está aqui nessa manhã e não é o primeiro que nasceu, talvez diga, essa palavra não é para mim, eu não sou primogênito. Mas vamos trazer para o nosso contexto diário de primogenitura, a respeito de nós que aceitamos Jesus. A gente percebe que Esaú, quando despreza esse direito, ele tira Deus da sua lista de prioridades. O que eu falei? Quando Esaú despreza esse direito, ele tira Deus da sua lista de prioridades. Isso é um perigo. Fala aí comigo, isso é um perigo. Me pergunta, por quê? Só 2 perguntaram, vou dar outra chance. Me pergunta por quê? Ele negligenciou a sua consagração a Deus. Ele não tinha o direito de querer ou não querer. Ele era o primeiro. Estava preparado para a vida dele. Se fosse Jacó, se fosse ele. O que mais? Por quê? Distanciou-se do seu chamado de comandar o plano de Deus para Israel, logo em seguidinha. O que mais que ele fez, pastor? Ele distraiu-se com os prazeres que passam. Como assim? O que a Bíblia fala? Nós lemos que ele chegou por irmão e disse que ele estava desesperado de fome. O que me adianta, Jacó? Primogenitura, se eu estou a ponto de morrer? Olha o exagero. Não é isso que a gente leu? O que me adianta? Primogenitura agora, porque se eu morro, não, é tu que vai assumir mesmo. Não, foi exagerado. Ele não estava a ponto de morrer. Ele só veio do campo cansado e de fato faminto, com muita fome. Eu vou falar isso lá na frente. O que isso tem a ver? E como consequência, Arca Church, ele perdeu a posição de honra. Diga aí, perdeu a posição de honra. E diante disso, nós percebemos que o texto continua. E a sua história, os seus próximos passos foram desastrosos. Desastrosos para quê? Para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Vamos trazer para agora de manhã. Ei, não despreze o que Deus tem para você em nome de Jesus. Agora nós não estamos falando de primogenitura. Nós estamos falando de desprezar o que Deus tem para nós. Esaú desprezou o que Deus tinha para ele. Não era questão nem do pai, era o primeiro. E às vezes a gente troca o que Deus tem para nós por o que eu falei aqui, prazeres transitórios. Se distrai. Eu sei que pregamos já várias vezes nos últimos dias. Então 2026, se é o ano das grandes mudanças, nós precisamos pautar nossas escolhas em coisas que não nos distraem da presença de Deus. Posso ouvir um amém? E aí, mestre, como é o presente que tu me deste? Ele fala muito de amargura. Nós percebemos que depois que isso passa, isso é gerado uma grande amargura, não somente em Esaú, mas na sua posteridade. Na nossa reunião de liderança, a primeira desse ano, eu falei para os líderes: a liderança que você está exercendo não tem só apenas a ver com a sua vida, a sua família está dentro disso, a sua posteridade está dentro disso. Os teus filhos estão vendo, escutando o que você está dizendo dentro de casa sobre liderar uma célula, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Então não tem apenas a ver com você, tem a ver com a sua posteridade. Esaú só olhou para o seu umbigo. Fala aí, Esaú só olhou para o seu umbigo. É agora, eu estou com fome, eu estou desesperado. Não pensou na troca que ele fez com Jacó. E isso gerou, falando em posteridade, falando depois na sua descendência, uma grande amargura. Eu falei também nesses dias aí que se nós quisermos viver grandes mudanças esse ano, nós precisamos eliminar a amargura da nossa vida. Ontem nós tivemos uma oportunidade aqui, como seminário de cura e libertação, de tratar isso, né? A Luciane trata a manhã inteira no seminário sobre isso. Fala sobre o que causa, fala, né, provoca, incentiva, influencia os encontristas a liberarem perdão, a pedir perdão, enfim, é todo um trabalho feito para quê? Para que a amargura não tenha espaço em nossas vidas. Inclusive é um ambiente onde seguro, onde possamos confessar aquilo que até então talvez trazemos como uma mochila em nossas costas. Se você passou pelo seminário, você sabe como é que é. Não estou entregando, estou dizendo, olha como Deus trabalha, Deus quer fazer isso.
E aí, olhando para mim, para nós, possivelmente, é de forma lamentável que eu falo, mas todos nós, sem exceção aqui, ou possivelmente 90%, já sofremos com rejeição e tomamos rasteiras, sim ou não? Em algum momento. Talvez no próprio ventre da mãe sofremos rejeição, na escola, quando fomos para a escola, enfim, no trabalho, né? Quando a gente era adolescente, mudou o corpo depois, acontecem muitas coisas. E quando nós falamos de amargura, de rejeição, nessas coisas, de verdade, vamos ser bem humanos, ninguém tem vontade de perdoar. O que nós temos vontade de nos... Não ouvi? Não acende um negócio dentro de você assim, e não vem dizer que é ira santa, porque não é, ira é ira. Graças a Deus que a Bíblia diz, meu batera, irai-vos mais. Então pode se irar, graças a Deus. Só um pouquinho, diz o mestre. Quem está vivo diz amém. Então quando a gente está amargurado, é ofendido, ou coisa do tipo, a gente não tem vontade de perdoar. Essa é a natureza do homem. Esse é o homem carnal. Isso é o homem natural. Está comigo ou não? Mas nós não somos mais carnais. Nós somos homens e mulheres de Deus, espirituais, que agora discernem as coisas. Então, às vezes no primeiro momento, a gente até pode ficar irado, mas depois tem que repensar. Depois tem que dobrar o coração para o arrependimento. Pai, de fato eu fiquei bravo, de fato eu chutei o balde, de fato, Senhor, primeiro, Senhor, me perdoa, né? Nós não vemos isso acontecer nessa história. Nós não vemos um homem que vendeu o seu direito e agora vai aos pés de Deus, naquele momento que Jesus não estava exposto ainda, e diga: Deus, me ajuda, olha a besteira que eu fiz, eu troquei o que tu tinha de melhor para a minha vida. Na verdade eu te troquei por um prato de lentilhas. Eu fiz escolhas trágicas. A amargura entra no coração desse cara. Jesus colocou o perdão no nível de mandamento e não de sentimento. Porque nós, seres humanos, e a Lu fala muito bem isso no seminário, achamos que tem a ver com o que eu sinto. A gente não sente nada de perdoar. A gente está com raiva mesmo, ódio. Sim ou não? Mas Jesus não traz o perdão nesse nível. Ele traz num nível de mandamento. Por que mandamento, pastor? Se você não perdoar, Luciano, fica tranquilo, você também não será perdoado. E graças a Deus que isso está na Bíblia, eu não inventei. Cutuca o teu irmão, o pastor está animado hoje. Cutuquei. Diz aí, é só a Bíblia nessa manhã. Tu é de acordo com isso? Não é um nível de posicionamento, como às vezes é posicionamento. É mandamento. Eu não tenho querer em relação a isso. Por quê? Porque eu fui perdoado. E aí Jesus deixa escancarado, Luciano, não adianta tu pregar esse lalhalá aí, xalhalá, lembra? Não adianta se você não liberar perdão. Então nós enfatizamos muito essa semana essas questões, né, do perdão, porque para embora essa amargura, esse negócio que não deixa eu ter mudanças, não deixa eu evoluir. E a gente percebe aqui que o perdão, depois eu volto para o Isaú ali, ele é o ponto central da redenção do homem a Deus. Eu não vim para a igreja apenas porque eu estava doente, apenas porque eu estava drogado, apenas porque minha família estava desfazendo. Primeiro eu vim por causa disso, mas depois eu entendi, cara, eu estou aqui porque Jesus me perdoou. E é por causa disso. A gente vem por outras coisas, mas quando a gente conhece Jesus, a gente entende, meu Deus, não sou digno desse perdão, misericórdia. Me perdoa por eu não ter entendido isso. Meu Deus. E aí a amargura inevitavelmente está alicerçada no orgulho. O perdão, por sua vez, flui pela humildade. Diga, perdão flui pela humildade. Diga aí, a amargura está fundamentada aonde mesmo? Aonde? No orgulho. Então, assim como a humildade canaliza a graça de Deus, a amargura canaliza a obra das trevas. E já nós voltamos para esse cara. A amargura de Esaú passou a afetar todos os seus relacionamentos, promovendo agora, como eu falei no primeiro ponto para você, desonra e imoralidade, contaminando
a sua descendência e levando ela para a sua autodestruição. Essa semana eu falei no grupo, não sei se for da Arca, me ajude a lembrar, ou foi no grupo da liderança, que lançaram um filme cristão, um filme animado, mais para criança, chamado O Rei Davi, né? Nós fomos a Luciane, a Lu, a Késia, fomos assistir, a Helena e o Léo fomos assistir esse filme na segunda-feira. Acho que teve mais gente nossa que acabou indo. E lá no finalzinho do filme, não vou dar spoiler, mas só para mostrar que um dos povos que Israel estava lutando, que Davi estava lutando, eram os filisteus. Tem toda a história do gigante Golias, né? E no finaleiro do filme aparece quem, mestre? Eles, os edonitas, os Esaús, aparecem eles, os amalequitas. E pasme você, filisteus estavam vestidos de guerreiros. E quem vai ver o filme, ouviu o filme, viu o modelo de roupa que os amalequitas estavam vestindo, totalmente infernal, com caveiras, né, todos mascarados. Alguém que carrega uma amargura, alguém que carrega algo que nem sabe por que está se vestindo daquele jeito. Eu estou pregando e falando de um filme que eu vi segunda-feira. Animado, hein? Filme para criança, não é para adulto não. Mas a mensagem veio. Filisteu tudo vestido de guerreiro, e os amalequitas que formam mascarados, com chifre, cheio, porque traz uma amargura. É assim que a gente fica, cara. Eu não estou vendo, pastor, ninguém de chifre aqui, nem mascarado. Se Deus abrisse os nossos olhos, os amargurados andam assim. E Jesus já morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Esse culto é um culto de ceia, onde nós celebramos isso, celebramos a morte de Jesus e também a sua ressurreição, que nos tirou desse tipo de vida, de amargura, daquilo que virou Esaú e a sua posteridade. Igreja, olha só, se eu, Luciano, não curar a minha amargura, né, se eu sou uma pessoa nesse nível, isso vai vir pior na vida dos meus filhos. Nós temos hoje mais de 100 crianças aqui inscritas no nosso Kids lá. E às vezes a gente começa a perceber crianças que já carregam um sentimento de amargura, né? Conto para os pais algumas coisas que mostram sentimento de rejeição. Elas nem entendem. Elas não têm entendimento. O que está acontecendo? O que é isso? Né? Uns ainda colocam para fora. Já está tão criancinha. Por quê? Porque não foi curado nos pais. Vira e mexe, eu estou falando, quando a gente vai no médico, ele começa a fazer algumas perguntas. Tem tal doença na família? Tem não sei o que, tem aquilo. Ainda mais nós nos 40, né? Eles fazem mais essas perguntas aí. Por quê? Porque está na família. E nós temos a oportunidade dessa manhã de quebrar isso em nome de Jesus. E eu não quero ficar nessa parte, porque eu quero ir além. E aí uma das coisas que nós vemos Esaú cometendo aqui é desonra aos pais. Fala isso, 1, 2, 3 e... Olha o que a Bíblia fala sobre desonrar os pais. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Pastor, eu quero viver 90 anos, 100 anos. Então nós temos que olhar para esse capítulo aqui. Temos que olhar para ele. E o que isso tem a ver com Esaú, pastor? Dentre os pecados listados na Escritura, na palavra, que literalmente dificultam ou encurtam a nossa vida, este é o principal. Qual é que é mesmo? Desonra aos pais. E isso é uma coisa que Esaú fez muito bem. Desonrou seu pai. E não tinha nada a ver. Ele não foi lá no pai e desonrou, xingou o pai, não respeitou. Não, foi dizendo sim, eu troco o meu direito de primogenitura, de herdeiro, de líder, por um prato de comida. Aqui fala que ele trocou primogenitura, mas nós, na nossa geração, temos que tomar cuidado para não trocar o que Deus tem para nós por pratos de várias coisas, seja qual for, por propostas. Nós, como filhos de Deus, na nossa geração, não podemos viver por propostas, nós precisamos viver no propósito de Deus. Diga comigo, eu preciso andar debaixo do propósito de Deus e não das propostas do mundo.
De novo, vou ler isso aqui. Ao trocar a primogenitura com Jacó por um prato de comida, Esaú acabou desonrando seus pais e desprezando o propósito da sua existência. Ele nasceu para aquilo, Alex. Ele desprezou, desonrou seus pais. E aí nós lemos o texto, a gente percebe que nós temos que cuidar bastante para não cairmos nisso aqui na nossa geração. Até porque nós temos muito acesso à informação e coisas rápidas. E isso nos leva a ser imediatista. Por exemplo, não tem comida pronta em casa, eu tenho uma grana lá, nós vamos pedir comida em 15, 20, meia hora, mais tardar 1 hora, ela está na minha casa. E não há problema nenhum nisso. Eu estou falando um exemplo de imediatismo, que quando eu era criança isso não existia. Mais alguém aqui, quando era criança, não tinha isso? As nossas crianças já nascem com o iFood na mão. Então isso nos torna naturalmente mais imediatista ainda. É assim, não é? Isso faz com que a gente queira tudo rápido. Quando o Uber demora e fica dando nó na gente, né, que era para ser 5 minutos, e sei lá o que ele fez, foi para 10, dá um... Por quê? Porque a gente é imediato. Se eu disse que é 5 minutos, é 5, eu estou desesperado, eu quero ir para casa, ou quero ir para a igreja. Hoje eu estava lá atrás, o que eu vi de gente atrasada aqui no culto, misericórdia. Tomara que você não atrase no trabalho assim, senão você vai ser demitido, por desonrar o horário do teu trabalho. Tomara que você não faça isso no trabalho. Então já aproveita e pega essa palavra e usa para adorar a Deus também. Por isso, pastor Henrique, que não tem horário para Jesus vir. Por quê? Senão a igreja ficaria de fora. A igreja é atrasada, é enrolada, se atrapalha. Isso é uma questão de caráter. Uma vez, vou contar uma coisa que eu fiz essa semana. Se eu não me engano, terça-feira agora eu tinha reunião com os pastores. E eu não sei o que aconteceu segunda, que eu fui dormir tarde. Alguém me ajuda, alguém estava lá em casa, alguma coisa assim. Fui dormir tarde. Não sei o que deu na louca. Peguei o celular para botar o relógio despertar e me organizar, para levantar cedo, e vim receber os pastores. Meu irmão, deu um estalo na minha cabeça. A reunião com os pastores. Peguei o celular, Luiz, 7h59. Meu Deus do céu, a oração era às 8, a reunião era às 8. Peguei o celular, já tinha 2 lá, 7h15. Bom dia, meus queridos. Não vou poder ir, porque não sei o que tem, porque 2. Bem, nós somos em 7, mas eu estou atrasado 3. Vou mandar uma mensagem: senhores, me perdoe, acabei de cair da cama. Falei para eles. Alguém está aí na arca? Para minha tristeza, ninguém veio na reunião, nem eu. Eu falei, bem, como ninguém vai para a reunião, então nem vou sair de casa. Coisa triste, né? Mas esse tipo de atraso acontece na minha vida esporadicamente. Chupei uma bala em colocar o despertador lá, não sei o que aconteceu. Agora todo dia atrasado, todo dia enrolado, todo culto. Hoje alguém me mandou um vídeo: olha aqui, pastor, tal pessoa não chegou atrasado no culto hoje. Ei, eu celebrei também isso, ainda bem. Está na hora de criar vergonha na cara e parar de atrasar, porque no trabalho a gente não atrasa. E essas coisas nos distraem do que Deus tem para nós. Essas coisas nos trazem descredibilidade. Não é radicalidade no horário, é descredibilidade. Então você, cristão, que congrega na Arca Church, você congrega numa igreja organizada, que tem hora para começar, por isso que tem o 9, 10, 9, 7. Está entendendo ou não? Então organiza a tua vida, não dá nó. Esse é uma das grandes mudanças. Isso começa, compra, põe 2 celulares despertar, se for o caso. Pastor, eu esperto, eu durmo de novo. Então põe 3. Semana passada eu estive numa loja e dei um presente para a Kézia, minha filha. Que presente eu dei para ela? O quê? Um relógio despertador de 1990 e não sei quanto. Ela está aqui não? Hoje ela está aqui, né? Escondida, ó, ficou vermelha. Eu acho que eu estou ensinando alguma coisa para ela, né? Ó, tu não me atrasa. Então tu vai receber um presente de R$ 9,99. Deu presente atrasado no aniversário. Quem está entendendo diz amém. Se o teu irmão é atrasado e tu conhece ele, diz assim, ó: essa é para você. Cutuquei. Eu vou olhar para frente, para trás. Tá, vou me desvirar. Não sei quem é o atrasado, mas eu vi uma meia dúzia lá no fundão lá hoje. Pastor, me atrapalhei. Está perdoado.
né? De vez em quando a gente faz uma arte igual essa que eu fiz, né? Meu Deus, o que deu, cara? Não sei o que eu fiz, não botei despertar. Alguma coisa aconteceu. Quem está comigo, diga amém. Não, um amém mais animado que o meu. Amém. Deixa o atraso e o despertador para lá e volta para cá. Eu não podia passar esse culto sem falar isso hoje. Bem, iFood, telefone, rápida informação através de ChatGPT, IA, né? Alguém me contou que um profissional essa semana perguntou no ChatGPT: por que não está funcionando tal e tal situação? Meu Deus, é forte. Profissional consultando o ChatGPT. Google. Bem, volta para cá. O imediatismo. Fala aí, imediatismo. Em relação ao sustento, pode nos levar espiritualmente a péssimas escolhas. Imediatismo pode nos levar a péssimas escolhas. Vamos dizer isso? Diga, o imediatismo pode nos levar a péssimas escolhas. Disse Esaú: estou quase morrendo. Ah, vida, ah, céu, você não entende, pastor. Alguém é exagerado nesse ponto ou não? Não vou levantar minha mão dessa vez. Estou quase morrendo. E aqui entra a desonra de não pensar no momento crítico como esse. De que me adianta primogenitura? Ou do que me vale esse direito se eu estou a ponto de morrer? Que isso? Faz assim, ó, bem menos. Faz assim, bem menos. Às vezes não é para tanto. Não é para tanto. Não está a ponto de morrer. Não está a ponto de explodir terceira guerra mundial. Porque às vezes nosso imediatista é tão aflorado que parece que se eu não fizer agora, Alex, vai ser declarada a terceira guerra mundial. Foi isso que aconteceu com Esaú. O que me adianta? Só faltou dizer: o que me adianta essa porcaria? Se ele fosse de gaúcho, ele falaria isso, acho. O que me adianta essa porcaria se eu estou só pelo teu churrasco? Aliás, se quiser me convidar, eu estou à disposição. Quem entende diz amém. Amém. E aqui entra o seguinte: quando nós desprezamos o chamado evidente de Deus, certamente sofreremos perdas irreparáveis que irão traumatizar o nosso destino. Então toma cuidado para não tomar posicionamento, escolha imediata. Ele vai talvez atrapalhar a tua vida toda. E agora para os solteiros, principalmente para os solteiros agora. Está solteiro? Permaneça assim. Não é para casar? Não, é para casar. Mas case com quem de fato é de Deus para a tua vida. Porque essa é uma decisão sensacional. Quantos casados estão aqui nessa manhã? Só meia dúzia feliz pela decisão que tomaram. O mestre fica de cara: como assim, pastor? Entendeu o recado? Não, é para o resto da vida. E eu estou apaixonadinho, coisa amadinha, e daí vou para o cartório, assino o contrato. Primeira semana, Deus nos acuda. Imediatista, desesperado: não ia morrer sem um homem ou sem uma mulher. Calma, espera, prova, ora, vê se é de Deus, porque é para o resto da vida. E se tomar essa decisão errada, solteiros, presta atenção, nós já casamos, agora temos que alinhar. Mas se tomar essa decisão errada, de imediato, vai ser difícil o futuro lá na frente. Pode causar perdas irreparáveis, que podem traumatizar o nosso destino. Solteiros que estão aqui me ouvindo, digam amém. Só meia dúzia nesse culto hoje. O resto ficou tudo em casa, vindo no culto da celebração. Tá bom. Entende isso ou não? Tantas outras coisas: trabalho, relacionamentos, amizades, aonde investir a tua grana para ser mais rentável. Olha que bênção, só doido disseram amém. O apóstolo Ricardo escreve, mestre Henrique, na palavra de 2026,
para nós, Rede Apostólica, você já pregou na tua cela, já escutou já, que esse ano está apontando um cenário de algumas dificuldades econômicas no Brasil, por causa da questão política. Você pode se fazer de cego ou surdo sobre isso, e você pode dizer, cara, eu sou crente, e crente não se envolve em política. Se envolver, eu não tenho tempo para isso, mas eu não posso ser cego e nem surdo porque isso está acontecendo na nação brasileira, principalmente economia, porque as posições tomadas num governo, independente de que país, vai afetar principalmente a economia. Pastor, o senhor está assustado por isso? Não, não estou assustado. A minha vida é de Deus e a sua também é, sim ou não? Então, independente conforme for o cenário que está apontando, e ele mostra um cenário de condições desesperadoras. O apóstolo que veio pregar aqui da Venezuela me manda quase que diariamente o estado que está a Venezuela hoje, mesmo depois da tomada do poder de quem estava no comando. As coisas ficaram mais difíceis ainda. Antes tinha pouca comida, agora tem quase que nada de comida. Me mostrou vários vídeos dos mercados, quando deu essa virada, das pessoas desesperadas indo para o mercado, as prateleiras na sua grande maioria vazias, logo no comecinho. Então lá nós vimos uma decadência econômica, sendo o país que mais tem petróleo na América. Petróleo, moeda de troca, grana, money, um país extremamente rico na sua naturalidade. Alguém entende isso nessa manhã, sim ou não? Então nós temos que tomar cuidado, né? Olhando para um cenário desse, a gente tem que refletir o que, pastor? E colocar tudo no altar de Deus. Fala aí, refletir e colocar tudo no altar de Deus. Para quê? Para não tomar posicionamento imediato, desesperado. Todas as coisas, não importa. A minha vida de Deus, eu não vou fazer coisa desesperada de uma hora para outra. O nosso papel como igreja nessa geração, escuta bem isso, é não se precipitar como Esaú. Fala aí, não se precipitar como Esaú. Qual é o nosso papel como igreja nesse tempo agora? É confiar em Deus. Se Deus dizer que é imediato o que temos que fazer, o faremos. E se Deus disser, espera, nós esperaremos até liberar para a glória de Deus. Está comigo ou não? Então eu sei que a geração é imediata, eu sei que nós queremos tudo para ontem, e vos falo aqui quem é imediatista. Porém, nesse caso, nós precisamos ouvir a voz de Deus e não entrar em desespero, porque ninguém está morrendo de fome, nem o próprio Esaú estava morrendo de fome. Mas o desespero, o imediatismo causou tragédia na posteridade, nele e na vida dele. Quantos estão vivos aqui? Diz amém? Amém. Muito bem. Quando as necessidades físicas falam mais alto do que a herança espiritual, estamos semeando frustração a longo prazo. Vou ler de novo, presta atenção na leitura. Quando as necessidades físicas, estou falando de Esaú, falam mais alto do que a herança espiritual, estamos semeando frustração a longo prazo. Deixa eu falar uma coisa para ti aqui. Todos nós dependemos de trabalho para sobreviver, sim ou não? É o trabalho que nos dá dignidade, é o trabalho que coloca o pão nosso de cada dia na mesa, é assim ou não é? É o trabalho que paga os seus boletos, a água, a luz, a internet, tudo aquilo que a gente necessita para viver na face da terra. É assim ou não é? Me ajuda? Agora, eu vejo muita gente atrás dessa necessidade que frustra o ministério de Deus na sua vida e acaba enterrando. Pensa bem antes de você entrar num trabalho. Isso vai te abençoar ou vai te parar em Deus? Isso vai talvez trazer resposta imediata financeira, ou isso vai trazer um prejuízo nos teus próximos 60, 90, um ano? Não deixe isso fazer parte da tua vida em nome de Jesus. O nosso Deus, segundo a sua palavra, Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Então, se você está desesperado por um trabalho, busca em Deus. Deus, eu preciso de uma resposta tua. Qual é a tua resposta para a minha vida? Eu não quero me frustrar, nem frustrar os teus planos para a minha vida.
Quando as necessidades físicas falam mais alto que a herança espiritual, estamos semeando frustração a longo prazo. Por quê? No 8, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou por si, por mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmão de Naboiote. O que quer dizer isso aqui? Quando nós abandonamos o chamado de Deus para a nossa vida, traz um certo alívio nos primeiros momentos. Olha isso. Ufa, estou livre dessa responsabilidade em Deus. Graças a Deus, acabou a pressão. Porém, depois disso, produz uma amargura crônica. O que mais, pastor, que faz? Frustração profunda, que às vezes traumatiza o momento, o presente e o futuro da nossa posteridade. Quem está comigo aqui diz amém? Esaú tornou-se amaldiçoado e sua descendência entrou em colapso. Por isso eu trouxe o fato do filme que eu assisti essa semana sobre os amalequitas. Eles foram para lá. Escolhas erradas hoje pode custar tudo o que realmente vai importar, não hoje, amanhã. Quando sentamos com casais que dizem: vou me separar, vou embora de casa. Um dia chamei um rapaz lá em casa: vem cá, quero falar contigo. E sentei na mesa com ele, a Luciane também. O cara falava, comecei a chorar por dentro. Eu disse: tu não está entendendo nada do que é família. Tu não está entendendo nada. Ele dizia assim para mim: fica tranquilo, pastor, não vai faltar nada para o meu filho. Eu falei: não tem a ver com faltar nada para o teu filho, tem a ver com uma paternidade, tem a ver o tipo de homem que ele vai ser amanhã. Sem a tua presença em casa, isso vai ser muito difícil. Ele ser o homem que ele nasceu para ser. Não estamos falando de pagar a escola, de não faltar comida, o leite, ou sei lá o que, para ser outra família que vai nascer lá, porque fica tranquilo, a tua esposa vai casar. Eu falei para ele: você também vai casar, mas estou dizendo que essa não é a vontade de Deus para você. Pensa mais um pouco, pensa de novo, dá mais uma chance. Ele não semeou para aquele momento, ele semeou para o futuro. Uma separação, naquele primeiro momento que os corpos se separam, cada um vai para um lugar, é até um alívio para a situação que estão vivendo, para aquele desespero ali da guerra. Mas depois, no futuro, isso vai ser trágico. Falar comigo, isso vai ser trágico. Pastor, está difícil hoje, hein? Não, é a realidade da vida em Deus, que nós temos que pensar. Temos que pensar. Vou ler de novo: escolhas erradas hoje, olha que hoje pode custar tudo que realmente importa amanhã. Tomara que essa família que se desfez, que Deus abençoe essa família que se desfez, no sentido de que essa criança que ficou só com a mãe possa encontrar um pai que dê destino para ela. Porque não se dá destino via WhatsApp, não se dá destino, você que já faz isso, que bom que você faz isso, mas não se dá destino apenas com pensão alimentícia. Não, isso só supra a necessidade natural. Isso não dá destino. Pastor, eu estou nessa pegada aí, separado, filho para cá, para lá. Então pega essa palavra, e se você só depositava acabei de falar o nome e esqueci. Se você só depositava a pensão, se torne um pai mais presente, mesmo que distante, custe o que custar. Porque amanhã esse posicionamento vai gritar na vida dos filhos lá na frente, vai gritar num futuro casamento lá na frente. Eu lembro no comecinho da arca, nós tratamos de um casal que eu ficava assustado com aquilo que o marido me dizia: o senhor não está entendendo, pastor, ela avança na minha cara. Daí fomos conversar com a situação da menina. Não tinha pai em casa, não teve nenhuma referência masculina na sua vida, e aí encontrou o marido, coitado. Vocês estão entendendo aqui a analogia, não? Encontrou o marido, como não tinha um pai que não deu amor, não deu carinho, não deu pertencimento, não valorizou a ela, não valorizou a sua casa. É dessa forma que ela enxergava aquele homem, como um monstro. E aí eu não quero queimar as mulheres, mas isso também pode acontecer com nós homens. Quem está entendendo diz amém. Por que tudo isso, pastor? Porque aquela família fez escolhas.
e já estava aparecendo agora na vida dos filhos. Então, casais, para os casais agora, ande mais uma milha. Está difícil, pastor? Então anda mais uma. 50 anos vamos comemorar esse ano lá no resort The Blue, não, Blue Sea. O mestre e a mestra, 50 anos de casamento. Que o Senhor repasse essa unção e já estou recebendo, aleluia. Quem mais recebe diz amém. Guardou? Está guardada a palavra aí? Vocês nem vão lembrar mais depois que acabar esse culto. Tem mais ainda, não acabou. Presta atenção. Quando nós negociamos a função que define o nosso propósito e protege a nossa herança, a amargura e rejeição nos assolam. Foi isso, mestre, que alcançou Esaú. Rejeitou o que Deus tinha para ele. A amargura e a rejeição pegaram ele na frente, e todo o povo dele, toda a sua posteridade. Com ele, se nós ler a Bíblia, até parece que não, né? Ele perdoou o irmão ali, quando foram se encontrar, biblicamente falando, né? Depois que Jacó fugiu, correu alguns anos, algumas décadas, quis acertar, voltar para casa, alinhar com o irmão, né? Esse rolo da primogenitura. Jacó estava com muito medo dele, mandou alguém na frente para meio que negociar, presentear ele com alguns presentes, mas ele já estava rico, já tinha uma vida abastada. Disse: meu irmão, fica tranquilo, está tudo certo. Ele disse que estava tudo certo, mas a posteridade não. Vocês entendem isso? Ele disse que estava ok, mas a sua posteridade carregou esse ódio, essa mágoa, esse rancor, essa questão de servir o irmão. Esaú, depois dessa situação, torna-se, né, ele e o seu povo, uma gente revoltada. Diz aí, eles estavam revoltados. E diante disso, na nossa geração, vemos muita gente revoltada, que às vezes nem sabe por que é revoltada. Por isso, Johnny e Débora, que o Senhor use fortemente a vida de vocês, para alcançar o coração dos pré e dos teens. Porque essa geração está revoltada, e às vezes eu não quero dar ponto para ele, mas com razão, que não teve um pai para cuidar, não teve uma mãe de fato. Alguns nem mãe tiveram, e aí eles precisam encontrar onde? Em Deus, um pai que abraça, um pai que cuida, porque senão a revolta será pior dali para frente. Estão entendendo ou não? Esse é o papel da igreja, dizer que tem um pai que ama, que perdoa. Falei essa semana no grupo dos homens, quando um homem não teve um pai, o que acontece com ele? Ele vai causar essa amargura. É isso que ele vai levar adiante. Mas nós temos um pai, nós temos alguém que é referência, nós temos alguém que nos cuida, que nos ama, que nos dá destino. Posso ouvir um amém por isso? E quando a gente se torna revoltado, a gente quer se isolar. Quando são crentes, então na fé parece que é pior. O mestre tem muito mais tempo de fé que eu, muito mais maturidade. E nós, olhando para trás, para os que são mais antigos aqui, o que a gente vê de profeta revoltado à nossa volta, o que a gente vê de liderança revoltada contra a própria igreja, a igreja que o sarou um dia, mas porque não fez conforme ele queria, porque não foi tratado as coisas internas, como a senhora está sempre dizendo, pastora. Se não tratar a criança interior que não foi tratada, agora em vez de ser um profeta de Deus, é um profeta do caos, e se vira contra o plano original de Deus para a vida dele. Diga assim, ó, que isso não aconteça na minha vida. E quando acontece isso, vem um negócio chamado vitimismo. Alguém me falou esses dias sobre essa palavra. Eu falei, faz tempo que eu não escuto essa palavra. E quanto mais revoltado, mais somos vulneráveis à maldade das trevas. E eu estou pregando para a igreja, não é uma pregação evangelística. Esse, infelizmente, foi o destino de Esaú. E eu caminho para o final. Presta atenção nisso. Principalmente você que está servindo. Quantos servem em algum lugar aqui na arca? Líderes de célula, levanta suas mãos para a gente ver você aqui. Supervisores, legal. Para nós que estamos servindo a Deus, pega essa palavra. Quando nos vendemos espiritualmente, barganhamos o chamado de Deus e tomamos a forma daquilo que nos comprou. E pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto. E a Bíblia diz, por isso o seu nome foi chamado de Edom, vermelho, tem a ver com isso. O que Esaú fez? Esaú assumiu as características do guisado de lentilhas, por isso se tornou Edom, que significa vermelho.
tinha, isso aqui é terrível. Esaú tinha uma grande história. Fala comigo, Esaú tinha uma grande história. Coloca a mão no seu peito e diga: eu tenho uma grande história. Diga para quem está perto de você: nós temos uma grande história. Diz para os irmãos de trás: nós temos uma grande história, igreja. Olha aqui para mim. Esaú, a sua história, hein, mestre? Me ajuda aí, tu vai concordar. Não era apenas ser um habilidoso caçador. Esse não era o projeto final para a vida dele. Essa era uma característica que ele tinha. O seu irmão era mais da tenda, mais pacato. Ele era um habilidoso caçador. O pai gostava das suas caças. Lembra que a gente começou lendo? Mas esse, igreja, não era o destino final. O destino final era fazer o quê? Comandar Israel, liderar, governar. E agora, alguém que tem um destino extraordinário, troca isso. Glória a Deus, que Jacó abraçou o cetro e fez bonito, deixou história. Por isso que a descendência, quando a gente fala, é Abraão, Isaac e... não era para ser assim. Que é isso, pastor? Não era para ser. O primeiro que nasceu foi Esaú. Então era para ser Abraão, Isaac. Era para ser quem mesmo? Não, vamos de novo. Era para ser quem? Abraão, Isaac. Quem é que mudou isso? Foi Deus que mudou isso? Tem muita gente amargurado com igrejas, porque o pastor fez isso comigo, porque o líder fez isso comigo, porque o profeta fez aquilo. Ei, o que fazem com você, é você que tem que fazer as escolhas. Era para ser Abraão, Isaac e Esaú, mas ele estava muito faminto, e aí se tornou Abraão, Isaac e Jacó. Esaú tinha a grande história de ser um grande caçador que virou presa. Como é que é? Sim, o grande caçador que virou presa. Um guerreiro vencido e vendido por um prato de lentilhas. Diga assim: que isso não aconteça na minha vida. Esaú, depois de se vender, negociando, desprezou seu lugar de honra, de primogenitura, tornou-se reprovado e depois disso amargurado com a sua escolha que fez. Olha aqui para mim, não teve como se arrepender. Depois que ele fez, estava feito. E eu e você? Meu Deus, glória a Deus. Diz aí, glória a Deus. Glória a Deus o que, pastor? Nós estamos no tempo da graça, que se nós errarmos e de fato acontecer um arrependimento, nós nos lançamos aos pés da cruz e dizemos: Senhor, me perdoa, eu quero começar de novo. E o que Deus faz? Não vou te aceitar. Vamos lá. Então a partir de agora é um novo tempo. Não sei se a gente foi Esaú, se a gente foi Jacó. Eu estou trazendo a história de Esaú para dizer que as escolhas deles foram trágicas para o seu povo. Jacó assumiu a posição e fez bem o tema de casa. O menino que era pacato, de tendas, preferido pela mamãe. Toma cuidado, mamãe, para não deixar os meninos pacatos demais, hein? Põe esse guri trabalhar, põe ele para fora da tenda. Vai te mover, guri. Agora é Israel, não é mais Jacó. Deus faz o quê? Deus muda o seu nome, mas são as escolhas. Então 2026, o ano das grandes mudanças, não vem com xananá, xananá, que é por causa de A, de B, de C ou de D. É por causa da lentilha mesmo. É por causa do imediatismo mesmo. É porque eu não quero pagar um preço mesmo. Porque as nossas escolhas têm preço. E caro às vezes. Mas o futuro é glorioso. Então tire os olhos apenas do imediato e comece a pensar em tomar as escolhas olhando: se eu fizer isso, o que vai acontecer lá?
dia eu no trabalho, desesperado, precisava tomar uma decisão. Eu permaneço onde eu estou congregando, ou eu de fato mergulho na visão celular e eu sei que Deus vai fazer muitas coisas. Foi para o banheiro do trabalho, e quando estou me trocando para ir embora, diz: Deus, eu preciso que alguém me dê uma palavra. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso, Deus, fazer uma escolha. Essa escolha não tem a ver apenas comigo, tem a ver com o que vai acontecer depois dessa escolha feita. E estamos aqui hoje de manhã. Difícil. Alguém me ligou e deu uma palavra para minha vida: Luciano, faça algo. Deixe você no ambiente, saia de dentro de você e fique analisando a tua vida e as escolhas que você vai fazer para lá e para cá. Se você tomar essas escolhas, olhe para onde é que o futuro vai apontar. Olha para onde é que vai te levar. E aí, olhe o outro lado. Se eu fizer aquilo, vai me levar para lá. Se eu fizer aqui, vai me levar para lá, onde eu nem estou enxergando. No imediatismo, era melhor não tomar posição nenhuma e permanecer do jeito que eu estava. A vida estava resolvida, mas eu sabia dentro de mim que Deus tinha mais, e não acabou ainda. Deus tem muito mais, mas uma escolha precisou ser feita. Qual é a sua hoje? Qual que é a sua escolha? É trocar o que Deus tem para você de imediato por um prato de lentilhas? Ou é dizer: não, Deus tem uma obra na minha vida, eu tenho um chamado, eu tenho direito legal de filho, eu tenho direito legal de governar toda a nossa nação, eu tenho um futuro para trazer para a minha posteridade. E essas escolhas precisam ser feitas hoje. Se eu quero grandes mudanças, precisam ser feitas hoje. Glória a Deus que eu escolhi vir para cá, porque senão logo em seguida o fim estava decretado. Foi difícil? Demais. Mas diante de Deus, tu tem algo para mim, e eu vou dizer sim. Vou dizer sim. E aqueles próximos dias foram terríveis, de posicionamento, de escolhas. Mas nós estamos aqui 10 anos depois. Porque Deus é bom demais. Deus é muito bom. Diz aí: Deus é bom demais. Luciana cantou isso agora de manhã. Porque Deus é bom. Desde o momento que nós nos levantamos até o fim da noite, quando deitamos na nossa cama, quando o dia se encerra, nós precisamos fazer milhares de escolhas. Sim ou não? Às vezes são umas tão automáticas, a gente nem pensa muito. A maioria das consequências da nossa vida é resultado de escolhas feitas por nós mesmos. Olha aqui para mim. Não culpe as pessoas pelas tuas escolhas. Vou dizer de novo: não culpe as pessoas pelas tuas escolhas. É você que escolheu. Lembra, Esaú não teve o direito de se arrepender, porque era assim, sim, não. Mas eu e você temos. Nós temos. Estamos no tempo da graça. As circunstâncias que nos encontramos hoje são um reflexo direto das escolhas que fizemos ontem. Sim ou não? Tem um cara bem famosinho que se chama William Shakespeare. Ele diz o seguinte: você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Meu Deus.
você faz suas escolhas. E suas escolhas fazem você. O pastor Marquinhos falava muito isso na nossa mentoria. As escolhas que eu faço no presente determinam nossa vitória ou nossa derrota no futuro. Ei, as escolhas de hoje, olha para dentro de você. Elas estão te apontando para um destino de derrota ou de vitória? As escolhas de agora. Para onde? É com você, é você, só para você. Você particular. O que eu tenho feito hoje vai me levando para derrota ou para vitória? Para onde é que está apontando as minhas escolhas? Porque depois de feitas nossas escolhas, nós somos reféns delas, das escolhas e das decisões. E o livro de Deuteronômio diz para mim e para você, sensacional isso aqui. Deuteronômio 30:19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Opa! De que coloquei diante de vocês a vida e a morte. Fala aí. A vida e a morte. Vamos dizer de novo? 1, 2, 3 e... A vida e a morte. E ele diz mais: eu coloquei diante de vocês a bênção e a maldição. Vamos falar? A bênção e a maldição. E aí o escritor diz o quê? Para fechar o versículo 19, Alex. Escolhem quem? A vida. Para fechar ali o seguinte: agora escolham a vida, para que você e os seus filhos vivam. Solteiros e casados, essa é para todos. Escolha bem hoje, para que os seus filhos amanhã possam desfrutar das tuas escolhas certas. Não como a de Esaú, mas sim como a de Jacó, que deu vida, deu origem às 12 tribos de Israel. E nós estamos hoje aqui porque de uma delas saiu Jesus, o leão da tribo de Judá, que me tirou da cova do pecado, que me limpou, me deu oportunidade nessa manhã fazer novas escolhas e poder sentar, e uma delas é nessa manhã, sentar na mesa com Ele, comer e beber daquilo que Ele tem para mim e para você. Amém? Fica de pé. E aí, galera, você que nos acompanhou até agora, não esquece de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar esse vídeo para mais pessoas serem edificadas. Ei, você aí, tá bom? E como eu posso entrar em contato com vocês? Você pode estar entrando em contato conosco através do nosso WhatsApp, que vai estar aparecendo aqui embaixo, e também pelo nosso Instagram, @ArcaChurchSapucaia. Qual a localização da igreja e como que eu faço para encontrar vocês? Então, nós estamos localizados na rua Venâncio Soares, número 311, Sapucaia do Sul, próximo à RS 118. E também próximo à UPA de Sapucaia. Vai ser um prazer enorme ter você aqui conosco no próximo culto.